O pecado seca. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. O escritor de Provérbios, desse provérbio aqui, provavelmente ele também estava pensando exatamente aquilo que Davi escreveu ali no Salmo 38. No 38, no versículo 3 e 4. Eu vou ler. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. E ele continua, ele vai falar que minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez, e aí ele vai caminhando. Bom, a ideia aqui do autor aqui desse provérbio é trazer para a gente uma realidade daquilo que o pecado faz com a gente. Né? O título que eu coloquei para essa meditação é O Pecado Seca. Porque o que é secar? Secar é uma planta seca, ela está morta. Uma terra seca, ela está morta. Né? A sequidão, ela fala de uma certa forma, né? Nem sempre, mas ela, pelo menos, ela pode ser uma metáfora da morte. E o pecado, o salário do pecado, a gente já viu anteriormente que o salário do pecado é a morte. Então, enquanto a gente esconde o pecado, a gente começa a secar. Veja bem, o autor do pecado, ele é iludido pelo próprio pecado. Uma coisa que acontece com quem peca é que se ele começa a recorrer naquele pecado, ele começa a mentir para ele mesmo. Né? Ele acha que ele consegue esconder o seu pecado de Deus. E lembrando aqui que o pecado, ele faz separação entre eu e Deus. Então, por que o pecado faz separação entre eu e Deus e ainda assim eu imagino que consigo esconder esse pecado? Impossível. Eu não consigo esconder o pecado. Veja que Davi falou ali que a ira de Deus era grande. Por conta do quê? Por conta do seu pecado. Veja que Davi ele não tentou esconder o pecado. Na verdade, ele expôs o pecado. E esse texto ele é bem claro para a gente. Ele está dizendo que aquele que confessa e deixa, esse então, ele vai fazer o quê? Ele vai alcançar a misericórdia. Ele vai encontrar a misericórdia. Então, o pecado, ele nos seca. O pecado, ele nos causa dor. O pecado, ele aflige, ele corrói o coração do homem. Ele interrompe a comunhão, a sua comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus é interrompida por conta do pecado. E como eu faço para sair disso? Somente com o verdadeiro arrependimento. O texto está dizendo para a gente ali, aquele que confessa e os abandonam. Há necessidade de abandonar o pecado. É importante abandonar o pecado. É disso que o texto está tratando. E se você não quer ser corroído pelo pecado, se você não quer viver mal por conta do pecado, e achando que está enganando a si mesmo, o ideal então é você confessar e abandonar. Pai, obrigado pela tua palavra que tem nos ensinado o temor do nome do Senhor. Eu peço ao Senhor que a tua graça nos ajude, que o teu Espírito Santo nos convença, Senhor, de todo o mal e de todo o pecado, para que a gente possa glorificar o teu nome, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.